Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live, faltando 5 minutinhos aí para as 9 da noite. Como é que você está? Tudo bem com você na sua casa? Hoje vamos falar um pouquinho sobre tomadas de decisão. Lembrando, essa live aqui está no Instagram. Depois vamos deixar ela disponível lá no nosso canal no YouTube também, Carlos e Adriana Diniz. Se você não é inscrito, entra lá também, tem bastante conteúdo, você pode estar compartilhando e curtindo aí com outras pessoas. Ok? Muito bem. Sim, vamos esperar o pessoal chegar aqui. Só relembrando também, estamos lá no TikTok. No TikTok você tem visto alguns videozinhos aqui, né? No nosso canal no Instagram, lá no Facebook também, tá? Você pode acompanhar lá também. Nosso objetivo dos vídeos é trazer de uma forma mais descontraída, alegre, o contexto aí do casal, né? De uma forma, né? Para você compartilhar aí e sorrir junto conosco, ok? No dia a dia. No dia a dia, né? E pra pensar. E para pensar também, a esposa está dando as dicas faz. aqui, as coisas que a gente faz no dia a dia aí, né? Ou que deveria fazer, ou que não deveria fazer, né? Que bom que você tem acompanhado aí conosco. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre tomadas de decisão. O que está por detrás de tudo isso, né? O que faz você refletir? O que faz você pensar numa tomada de decisão? O que faz você, de repente, sempre repetir o mesmo padrão? Nossa, quando isso acontece, eu sempre tomo essa decisão, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E de repente a gente auxilia a vocês aí que estão precisando tomar uma decisão importante, tá? Ou também não tão importante, né? Tem decisão aí grande, tem decisão pequena. A primeira decisão, a pequenininha, é, de repente, levantar da cama de manhã, né? Você acorda e fala assim, será que eu tenho a opção de ir para o trabalho? Não, né? Às vezes você realmente não tem opção. Mas para você que é autônomo, né? Também difícil, porque às vezes você tem que cuidar da casa, né? Trazer o sustento aí. Mas tudo é tomada de decisão, ok? Vou pedir perdão para vocês, a minha voz está um pouquinho, o pessoal que tem rinite, sinusite aí, né? Com esse clima, tendo que usar máscara aí, então a voz hoje vai... Mas estamos aqui realmente para fazer essa live para vocês, trazendo esse conteúdo. Muito bem? Vamos esperar mais, amor. A esposa tá falando para esperar mais, mas a gente não pode passar muito do horário, né? É ao vivo, o pessoal vai chegando depois também, não tem problema. Ok? Quero refletir com vocês então e perguntar se você está numa encruzilhada. Se você está naquele momento da sua vida que só tem dois caminhos, né? E parece que às vezes você sempre foi por um e agora está querendo ir por outro. E eu já abro para você o seguinte: no processo de coaching, falamos sempre de novas situações. Se você quer um resultado diferente, ou seja, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Se eu quero um 5, eu tenho que mudar essa matemática. Eu tenho que mudar essas variáveis para dar um resultado diferente. Perfeito? Então, se você quer mudar uma situação na sua vida, vamos começar pelas tomadas de decisão. E nada mais importante do que entender o que está por trás dessas tomadas de decisão. Ok? Então, para mais uma vez, você que está na encruzilhada, tem um caminho na qual você sempre percorreu, muitas vezes você já sabe onde vai dar. Tem o outro caminho que é novidade, é um desafio, é uma superação, né? Para você que viu o nosso vídeo anterior falando sobre superação. Muitas vezes você vai ter que sair do quê? De um contexto, da sua zona de conforto, de algo desconhecido, ok? É novidade para você, tá? Então você vai ter que sair com cautela, vai vendo os prós e contras, né? Então, realmente, esse caminho novo, você precisa
tomar essa decisão, partir para ação, mas nada melhor do que tomar essa decisão com mais clareza, tendo certeza do caminho que eu vou seguir, tendo certeza dos desafios que virão, tendo certeza que eu sou capaz de mudar, fazer um novo caminho, fazer um novo trajeto aí. Então, mais uma vez, para você que está numa encruzilhada, aquele momento que você precisa, não dá para esperar mais, não dá para esperar mais, eu preciso ter clareza, eu preciso tomar aí uma decisão, essa live é para você, tá? E eu quero deixar uma frase, se eu puder deixar algo para você essa noite, eu quero deixar uma frase para você e marque aí, que é o seguinte: lembre-se que cada segundo é momento de mudar a sua vida para sempre. Ih, Carlinhos, mas isso é uma frase de efeito, né? É uma frase que todo mundo utiliza aí. Pensa aqui comigo, você está ali no trânsito, de repente aparece um carro, bate em você. Foi questão de segundos, já acabou com o seu dia, com sua semana, né? Você de repente foi sorteado, estava esperando ali, né, um carro, uma casa, foi um segundo. Então, mais uma vez, marca essa frase para você que está chegando agora aí, ok? Cada segundo é o momento de mudar tudo para sempre. Marque essa frase aí. Cada segundo é momento de mudar tudo para sempre. Não é somente uma frase de efeito. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente vê esse segundo acontecendo na nossa frente e a gente não tem percepção, tá? E esse segundo, muitas vezes a gente é colocado a esmo. Ele acontece assim sem a gente perceber. Por que não a gente começar a trabalhar para que aconteça esse um segundo na nossa vida? Esse um segundo de mudança. Peraí, eu posso ter controle disso. Tá? Lógico, tem muitas variáveis no dia a dia, a gente depende de pessoas, mas a sua vida você pode realmente colocar um propósito e mudar, tá? Então, mais uma vez, a frase aí, se você esquecer tudo que a gente falar hoje, não esqueça dessa frase. Lembre-se que cada segundo é o momento de mudar a sua vida para sempre, ok? Muito bem, então vamos na nossa live de hoje aí. Falar sobre mudança, tomada de decisão e um pouquinho do que está por trás disso. Depois a gente vai abrir para vocês aí. E eu quero chamar a esposa, vem cá, esposa. Eu puxei ela aqui, ó. Boa noite para vocês, para todo mundo, para quem for assistir esse vídeo também depois, Sim, né? vai ficar lá no YouTube, tá? Pode compartilhar, vai ficar aqui no IGTV também do Instagram. Aí pode curtir, pode salvar aí. Mandar para o amigo que precisa, né? Das pessoas que você tem em contato. Muito Porque o bem. assunto de hoje é um assunto muito importante. E um assunto que vai dar clareza para muita gente também depois, com certeza. Ok. E vai curtindo aí, né? Vai curtindo. E eu começo fazendo uma pergunta. E para você também que está assistindo, tá? Qual foi a tomada de decisão mais difícil na sua vida? Ele falou para eu pensar aí numa resposta. É difícil, hein? Tudo que a gente faz na vida envolve decisões. Mas qual a mais difícil? Por qual decisão que você teve que passar que teve um impacto, às vezes, muito grande na sua vida? Sim. Né? Às vezes a gente toma uma decisão que pode mudar para sempre a sua vida profissional. Sim. Você muda o rumo da sua vida profissional, é formado em uma coisa e depois vai para outro lado totalmente diferente do que Isso você acontece estudou. muito. Às vezes a gente não tem preparo, a gente não é preparado para tomar uma decisão de profissional. A gente vai né? seguindo, às vezes, pelo que o pai fazia, o amigo, ou pelo que está financeiramente dando lucratividade aí no mercado de trabalho, e você vai seguindo, né? E lá pra frente, às vezes, não é aquilo, você não tá satisfeito, você não tá feliz na profissão e você quer mudar totalmente.
E já no meio da vida, né, às vezes está com família, com filhos e contas para pagar, você tem que tomar essa decisão que vai mudar radicalmente a sua vida. E aí? Então, é uma decisão difícil, a pergunta novamente para você: qual foi a tomada de decisão mais difícil que você teve até hoje? E a Adriana que vai pensar e vai responder aqui também. Ele até falou assim, pode ser uma decisão positiva, não precisa ser algo negativo. Não precisa ser uma decisão difícil ou negativa. Pode ser uma decisão boa. De repente você decidiu ir para o exterior, né? Foi uma decisão difícil no momento? Não sei. E qual foi a sua decisão mais difícil? A minha foi nisso. Boa noite, amigas que estão chegando agora aí. Ó, o amigo Marcelo também entrou agora. Boa noite. Boa noite, Will, Neide. Muito bem, sejam bem-vindos. Estamos falando um pouquinho, a Ju também já tinha entrado primeiro, foi a nossa primeira ouvinte. Nós estamos falando então sobre tomada de decisão. Qual foi a sua mais difícil? A minha... Antes de você me responder, escreve aí você que entrou. Qual foi a sua tomada de decisão mais difícil? Enquanto a Adriana conta aqui pra gente. A minha no sentido negativo foi o final de um casamento, né? Como eu já comentei na primeira lá no vídeo de superação da semana passada. A gente tá fazendo uma live, na verdade, para depois, né, divulgar no nosso canal do YouTube, mas pelo menos um por semana. Estamos começando aí o nosso caminho bate-papo. Esse bate-papo aí na live aqui do Instagram. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre superação, né? Quem não superou muitas coisas aí na vida. Todo mundo passou por um momento de superação. E na parte negativa de tomada de decisão foi o fim de um relacionamento, né? Você querer ficar ou não, apesar de tudo que você estava vendo ali acontecer. E na parte positiva que se fez eu pensar foi exatamente nesse momento que eu tava, né, vivendo de momento difícil, né, de separação e tudo, eu fazer uma viagem. Meu irmão me convidou pra gente fazer uma viagem para Paris, que sempre foi meu sonho, né, de consumo, de conhecer Paris e Londres, e sempre, desde adolescente eu queria, e naquele momento foi uma decisão um pouco difícil. Algo bom, positivo? Sim, maravilhoso, um sonho que eu queria realizar. Mas era num momento muito difícil da minha vida, que eu estava assim, muito deprê, muito triste, né? Com muitas coisas envolvendo aí o financeiro, né? Saindo de um divórcio, com muitas dívidas e coisas, então que eu tive que pensar lá, pode ser minha única oportunidade, né? Para fazer essa viagem aí por um tempo, que eu não sei como vai ser o futuro. E eu tive que tomar essa decisão assim em pouco tempo, porque eles já estavam planejando essa viagem para menos de 6 meses, e eu tinha que arrumar tudo, né? E passaporte eu tinha, né? Preparar as coisas. Um tempo curto para uma tomada de decisão importante, né? Importante, algo que eu queria muito fazer, né? Mas que eu tinha que dar meus pulos também, conseguir, né? Passaporte, conseguir o dinheiro para fazer a viagem. Então foi assim, foi bom, foi maravilhoso, foi um sonho realizado, mas no momento ali foi realmente uma tomada de decisão difícil e importante que eu tive que tomar, abrir mão de muitas coisas para conseguir realizar. Muito bem, ela tocou num ponto importante aqui, abrir mão de muitas coisas. A Will, Deane está falando aí da mudança de cidade. Mudar de cidade realmente é muito difícil, é uma tomada de decisão difícil porque você está saindo de um contexto de vida. Amigos, né, familiares às vezes, né? Facilidades. Os trabalhos ali, já está acostumado, já está acostumado, né, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, o ambiente familiar, o ambiente profissional, você já está ali tranquilo, né? Sim. E você tem que ir agora para um lugar novo, desconhecido, totalmente diferente, às vezes, do que você estava acostumado. Desafiador, com uma outra realidade. É uma decisão muito difícil. Pensar nos filhos também, porque às vezes você tem que tirar eles de um contexto escolar que eles, né, já tem os amiguinhos ali, que eles vão sentir falta. Então, é muita coisa realmente que a gente tem que pesar, pensar, para você tomar a decisão. E saber que aquela decisão vai ser boa para todo mundo, vai ajudar todo mundo. Olha só, a Neide está falando de uma outra decisão, de deixar a filha ir morar longe, ou seja, essa aí é uma decisão que os pais, né? O pai tem que estar preparado, porque os filhos um dia vão sair de casa. É a síndrome do ninho vazio, né?
Mas realmente é uma tomada de decisão, porque o seu Tem que filho preparar. já vai tomar essa decisão por ele. Mas é a tomada de decisão para os pais se prepararem. Eu tenho Sim. que tomar a decisão também de eu preparar emocionalmente, né, a minha cabeça, a vida familiar, como vai ser, que vai ser um contexto diferente, né? Você tem que ter esse cuidado da ruptura, ser bem, né, não tão traumática às vezes para as pessoas. Tem tudo isso é tomada de decisão. Como que você vai fazer, como que você vai agir, como que você vai trabalhar essa situação. Ok. Sabe o que está abaixo disso? A base. Olha só, olha só. Em que foi baseada a sua tomada de decisão? Por que ela foi difícil? Foi baseado em quê? Por que doeu? Por que foi sofrido? Tinha o peso da família, né? Tinha o peso de quê? Trabalho, Do trabalho, a vida financeira. de um desafio, uma coisa nova. Porque zona de conforto, né? A gente é acostumado a manter uma zona de conforto. Nosso cotidiano. Então, às vezes, essa mudança é difícil, tá? E o lado positivo, às vezes a mudança é pro lado positivo, pra coisa agradável, boa, né? Pra um lazer, ou pra uma coisa, pra realizar um sonho que você gostaria, né? Muito. Então, às vezes tem o algo positivo, prazeroso por trás também. Sim. Não vai ter só o negativo, dependendo da sua tomada de decisão, né? E o que vai impulsionar pra você tomar essa decisão, positiva ou negativa ou não? Fica a dica, a gente vai responder depois. A gente vai responder depois. Perguntamos qual foi a decisão mais difícil. Agora eu vou fazer o inverso. Qual foi a decisão mais fácil que você teve? Responde aí também. A Adriana vai pensar aqui um pouquinho. Responde você aí. Qual foi a tomada de decisão mais fácil que você teve na sua vida? Só repetindo, essa live vai estar disponível depois lá no YouTube, tá? E se você gostou, compartilhe com outra pessoa aí também. Decisão fácil, acho que todo mundo toma todos os dias e às vezes assim, até sem pensar muito, né? Por exemplo, tomar a decisão de comer tal coisa ou não, parar de comer tal coisa ou não, é uma decisão simples, fácil, né? Vou parar de tomar refrigerante. Não deixa de ser o que a Will Deane falou agora, deixar coisas para trás. É o desapega, né? O desapega. Deixa a coisa para trás. Se te faz mal, se você realmente está focado numa mudança, que toda mudança precisa trazer coisas novas. E né? os desafios e essas novidades dão um gelinho na barriga, né? Dá aquele friozinho. E essas coisas novas, muitas vezes, também é um impulsionador para você continuar, para te ajudar a fazer essas mudanças. Desapegar, você falou uma palavra legal. Desapega. O que você está deixando para trás, assim, que é fácil? Fala, não, eu consigo fazer isso de boa, deixar de tomar um refrigerante, de comer muito doce, se eu sou apegada no doce, né? Eu vou deixar de gastar muito, ficar comprando, né, muita coisa que eu não preciso, coisas desnecessárias. Aí é fácil, mas eu quero trazer para vocês o seguinte: e quando a gente precisa mudar um comportamento, quando a gente precisa deixar, parece que a gente gosta da gente, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, se eu preciso deixar o comportamento meu para trás, é difícil também, né? Agora o Marcelo trouxe uma questão aqui muito interessante. Esse Marcelo, né, Marcelo? A decisão de manter o relacionamento, o casamento, a cada nova manhã. Com certeza. Queridos, o casamento, o relacionamento é decisão. O amor, diária. O amor é uma decisão. É uma decisão. Eu decido amar. E eu decido, né? Eu amar decido amar. o Cada outro dia. A cada dia. Você toma essa decisão toda hora que você acorda, né? Que você levanta, você decide amar a pessoa, né? É a decisão que você toma de amar o outro, não pelo que ele faz, não pelo que ele é. É a decisão que você toma por você mesmo, nada forçado também, né? Você decidiu. Então, a gente sempre fala, o amor é uma decisão. E eu tomo essa decisão todos os dias, por isso que é uma renovação todos os dias. Muito bem. Por isso que a gente não pode ficar sempre na mesmice, né? Até eu falar o eu te amo. Mas ele já sabe.
Já falei. O subentendido é uma coisa muito traiçoeira para o relacionamento, digamos assim. Porque as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam saber, elas precisam ter isso demonstrado, não só em atos, porque você fala, eu sempre faço as coisas para ele do jeito que ele gosta, então ele sabe que eu gosto dele, ele sabe que eu amo, mas ele sabe por causa dos seus atos só, ele tem que saber também da fala, do coração, você olhar olho no olho e falar realmente o que você sente para a pessoa. Isso não só em relacionamento conjugal, mas com os amigos, com os filhos, principalmente também. Você precisa, desse é um feedback. Feedback, exatamente essa é a palavra. Então aí é no dia a dia que você percebe realmente, você vai lembrando tudo que você já decidiu. Puxa vida, todas as decisões que eu já tomei me trouxeram até aqui. Me trouxeram até onde eu estou hoje com o meu cônjuge, com os meus amigos, com os meus filhos. Foram decisões, às vezes, acertadas, mas às vezes, realmente, ninguém é perfeito. A gente toma decisões equivocadas, às vezes, E daí tem as consequências, mas que a gente consegue. Depois você percebe, reconhece e tenta arrumar o caminho, corrigir a rota, Mais uma vez, para você refletir e pensar. Baseado em que você toma essa decisão todo dia? Não é só tomar a decisão, não é a decisão em si. Quanto mais você ter a base, a clareza do porquê que você toma essa decisão todo dia, isso vai fortificando ainda mais. Você vai tendo clareza para outras tomadas de decisão, A Jussara colocou aqui o perdoar também é muito importante, mas não é fácil. Mas você tem que decidir, ela falou, é uma decisão, e só você pode tomar essa decisão, não é o outro, A gente decide perdoar a pessoa que nos machucou. Essa é uma decisão muito difícil, nem sempre você vai ter forças realmente para tomar essa decisão ali na hora que a pessoa pede, às vezes perdão, desculpa, porque a mágoa tá ali muito, na superficial ainda, você sente ali a feridinha, ainda tá incomodando, o sentimento de mágoa, de dor que a pessoa causou ainda tá lá, Isso só o tempo vai curar também, não é de uma hora para outra, mas você decide perdoar a pessoa. No momento que você fala, não, eu vou te perdoar, eu te perdoo, mas agora eu estou triste com você, com a situação, o que você fez, eu estou magoada, Dá um tempo, depois porque dói, a gente sabe que dói, e essa decisão, às vezes a gente quer tomar, não, eu quero perdoar, mas o coraçãozinho tá lá ainda, E traz tudo aquilo à tona de novo, e você fala, será que essa pessoa merece o perdão, O perdão não é bom só pro outro, é para quem perdoa. Primeiro para mim, Quem perdoa que sai melhor. Às vezes o outro também nem sabe que você tá magoado com ele, que você, pra ele tá normal, tá de boa, ele nem sabe das suas angústias, das suas aflições por causa de uma coisa que ele fez e às vezes ele nem percebeu. Então você que tá remoendo, às vezes, e você que tá sendo prejudicado. É uma libertação sua. Por isso que a gente fala que o perdão liberta, Liberta a pessoa primeiro que perdoou, pra depois libertar o outro também. Tá? No processo de coaching, a gente trabalha com uma perguntinha que tá ali, que é muito difícil de ser respondida, que é o porquê. Quando a gente pergunta para a pessoa, por que você ainda está fazendo isso? Por que você ainda não tomou essa decisão de uma mudança? Por que você ainda não perdoou? Por que você ainda não tomou essa decisão? Essa perguntinha porquê vai fazer você refletir lá nas suas crenças, em tudo que você acredita. Tá? Que a gente carrega esse peso aí por muito tempo, A gente às vezes não para pra pensar no porquê, Por que eu tô tão amargurada assim? Por que eu não consigo me libertar? Por que eu não consigo dar o perdão? A gente tem que parar um pouquinho e pensar muitas vezes e refletir, porque nem sempre é fácil. Se a gente não para um pouquinho para refletir, nós mesmos, e saber o motivo, o porquê, o que tá por detrás daquilo, para você ter clareza da situação, para você sentir aí alguma coisa, que caminho você pode seguir, fica complicado. Então, é o que está fundamentando, O que está fundamentando. Pergunta que a gente tem que... Sim, mas veja só, muitas vezes o fundamento da nossa tomada de decisão está baseado no nosso contexto de vida, tá?
tudo aquilo que você já viveu. E se você viveu uma situação por várias vezes, Repetidas. a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas se várias vezes aquela coisa aconteceu por várias vezes, você vai tendenciar a tomar sempre a mesma decisão, tá? Ou seja, essa decisão pode estar baseada numa realidade que nem sempre é a verdade. É a verdade, é o real. A percepção de vida minha pode ser totalmente diferente para ela. Às vezes, o mesmo evento tem significados diferentes para pessoas diferentes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tomadas de decisão. Quando a gente acredita em uma coisa e fala, não, isso aqui é pura verdade. Para você. Para mim. Para mim pode não ser. Por quê, gente? Porque a gente tem mundos diferentes, visão de mundo diferente, né? Eu tenho a visão de mundo que eu criei de acordo com a minha educação, como eu fui, né, criada pelos meus pais, as crenças que eu adquiri, né, desde pequena até hoje. Então, assim, a minha visão de mundo é uma. A visão de mundo dele é totalmente diferente, porque ele foi criado no outro ambiente, às vezes no outro estado, né? As pessoas são totalmente diferentes, são dois mundos diferentes, cada um tem a sua visão do mundo. E aí que choca, né? E aí dá os conflitos, porque muitas vezes a gente não entende não só como o outro vê. Não só nas decisões, mas se acompanhar os vídeos anteriores, na comunicação. Muito. Né? O que mais dá hoje, né? O problema é na comunicação com as pessoas, os casais, os pais com os filhos. Forma de falar, um fala, né, gesticulando, outro é calminho. Fala de um jeito que você interpreta de outro, mas não foi aquilo que você quis dizer, né? Então você usou palavras que num contexto deu a entender uma coisa, mas o outro entendeu outra, sabe? Essas coisas que vai confundindo, vai dando aqueles atritos pequenininhos, principalmente na vida conjugal, e daí vai aumentando, até que chega um momento que a pessoa fala, não aguento mais. Mas por quê? Precisa alinhar a comunicação, a forma de pensar. Mas veja, Carlinhos, é deixar de ser quem eu sou? Não, cada um tem sua personalidade. E não pode se anular por causa do outro. Isso, não tem como se anular por causa do outro, mas tem como alinhar. Não é o pensar igual, tá? Não é o pensar igual, não é, eu entendo, mas aí você não se expressa, né? É o entender também, entrar no contexto do outro, no mundo do outro que a gente fala, né? Se põe um pouquinho no lugar do outro. Por que ele falou aquilo? Por que ele tomou aquela decisão? Por que ele tá se sentindo assim, né? Tão... Às vezes a solução do problema para você parece que tá tão óbvia, tá tão na cara, mas o outro não vê assim, o outro não percebe, né? E você parece que quer resolver para ele, joga na cara dele, mas você não se põe um pouquinho no lugar dele. Por que ele tá tendo essa dificuldade? Porque ele não consegue enxergar. Por que ele não consegue ver, perceber o que você está vendo, o que você está percebendo? Querer entender o outro também é uma decisão, tá? Com certeza. Mas da onde que vem a decisão, tá? O que está por detrás da decisão, ok? Tá? A Jussara está falando aqui, empatia é fundamental, lógico. Com certeza. Tem que ter essa ligação, tá? Mas eu quero falar para vocês o seguinte... Nossas decisões estão baseadas nos nossos valores, ok? E da onde que vem nossos valores? Da onde que vem nossos valores? Lógico, bagagem de vida, é tudo que você viveu, tá? Mas começa com um senso comum. Epa, peraí, tem certas pessoas que pensam de certa forma, tá? Isso torna uma ideia. E aí, repetidamente, quando você vê um contexto acontecendo várias vezes, se torna praticamente uma verdade para você, pra mim. Que é uma crença. Uma crença. É daí que vem. Ou seja, se várias vezes você colocou o dedo na tomada, tomou um choque, o que você vai acreditar? Opa, eu não posso pôr o dedo na tomada. Porque aquilo vai dar choque. Então, sempre que eu for fazer aquela ação, tomar aquela atitude, você já sabe que pode ter ali por trás. Aí que é o problema. Se você deixar algo negativo acontecer na sua vida várias vezes, você pode estar criando uma crença baseada numa realidade que não é real. Só para você.
Uma realidade que você criou. Que você criou. Não necessariamente é uma crença verdadeira. E essa pode ser a que está impedindo você de seguir na frente. Que a Entende? gente chama de crenças limitantes, né? Que te bloqueia, que te limita e não te ajuda a prosseguir, a continuar o caminho. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa percepção do dia a dia, de tudo que acontece em volta. Precisa ser verbalizado com clareza, tudo precisa ser verbalizado com clareza, para que o outro tenha o entendimento correto. Tá? Nunca deixar subentendido. Porque às vezes a gente pensa assim, mas ele já entende, ele já sabe. Aí você acha, né, que ele já sabe ou que ele já entendeu e deixa o subentendido. E muitas vezes a pessoa não pegou, não ficou ali atenta àquilo, né? E daí começa aí as dificuldades, os conflitos, porque você acha que ela tem que fazer uma coisa, que ela tem que resolver, que ela tem que... Mas ela não conseguiu pegar, ela não entrou ali porque ela estava fora, ela não ficou ali, ficou subentendido, você acha que ela vai fazer e ela não faz, aí você se frustra, né? Porque a pessoa não fez. Então, assim, é muito importante a gente cuidar também com essa coisa do subentendido. A gente tem que saber, tem que falar, né? Tem que falar o óbvio muitas vezes também, né? A gente sabe isso, né? A gente ouve muito essa frase, o óbvio tem que ser dito. Porque nem todo mundo tá atento ali pro óbvio. Sim. E você tem que falar, às vezes, mesmo palavrinha por palavrinha pra outra pessoa entender. E checar. E checar. fazer o volta-fita, né? O outro que a gente já fez aqui também, uma outra técnica, né? Sim. Que a gente fez aqui num dos vídeos, é falar com o outro, o seu parceiro, com a pessoa, você falou isso. É realmente isso que você quis dizer? Então, confirma. Porque às vezes a pessoa falou de um jeito, de uma maneira, que você entendeu de uma outra forma e ela acha que você entendeu do jeito que ela falou. E não coincidiu. E daí vem as discussões, as intrigas, porque você não foi claro, então repete. Ou se você ficou na dúvida se o outro realmente quis dizer aquilo, confirma, você quis dizer isso mesmo? Assim. Porque quando você fala e o outro escuta o que você falou, o que ele, né, falou e você repetiu, você fala, não foi isso que eu quis dizer, não, você entendeu errado. Então você já está confirmando, tá? E a pessoa tem a chance ali de poder refazer, se explicar, para não ter subentendidos e não ter discordância ali no que foi falado. Muito bem, vou dar boa noite aqui para Darcy, para Matilde, para Jéssica que está chegando aqui. A gente está falando um pouquinho sobre tomadas de decisão e o que está por detrás dela. Para você que chegou agora, eu vou falar duas frases que você pode até perder a live toda, mas anote essas duas frases aí, tá? Cada segundo é momento de mudar a sua vida para sempre. Então não procrastine, tá? É importante cada segundo da sua vida. Aí a gente pensa assim, o que a gente está fazendo então, né, com o nosso tempo para mudar a nossa vida, para fazer essas mudanças que às vezes a gente quer. Se cada segundo é importante para a gente fazer uma mudança, ou essa mudança pode ou não ocorrer, porque você pode ou não fazer nada também, é uma decisão que você vai fazer, né? O que eu estou fazendo para isso acontecer? Como que eu estou aproveitando o meu tempo, né, para isso acontecer? Então, perguntinhas importantes aí para você passar e pensar. A segunda frase é a seguinte: os valores, nossos valores, nos impulsiona. Ou seja, ele é um impulsionador, nossos valores, ok? Nossos valores impulsiona. Mas o que dá permissão para você executar essa ação são nossas crenças. Carlinhos, não entendi isso aí. Me explica isso aí. Isso aqui é um segredinho, né? Vou te dar um exemplo. Você vai lá na padaria e compra aquele sonho, sabe aquele sonho doce de leite gostoso, com coco ali, né? Vai dar até água na boca aí, né? Você vai lá comprar aquele sonho. Sabe o que checa essa tomada de decisão? Primeiro são os valores, tá? Não, eu vou comprar porque é uma delícia, eu gosto do doce, né? Tá? É um valor seu, de repente o sabor, o doce. Faz lembrar alguma coisa. Faz lembrar a felicidade, né? um momento, tá?
Isso aí são os valores te impulsionando a comprar esse doce, o sonho. Aí sabe o que é checado? Porque o valor é o que impulsiona, mas o que dá permissão é a crença. Se você tem uma crença que doce, tá? Não estou falando aqui se é certo ou errado, tá? É só um exemplo. Mas se você tem uma crença de que doce faz mal, ou vai dar cárie, ou vai... né? Qualquer coisa. Se você tem uma crença que esse doce vai fazer mal para você, percebeu o que aconteceu? O valor impulsionou e a crença não deu permissão. A crença não deu permissão. Então, frasezinha aí, marque, ok? O valor impulsiona e a crença dá permissão. Se você tem mais crenças limitantes do que as impulsionadoras, você é uma pessoa que não vai andar. Isso é para pensar, né? Até no sentido de que uma crença sua pode fazer você desistir de uma coisa que às vezes é muito importante para você, que você gostaria muito de realizar, muito de fazer, mas às vezes a crença ali fica te bloqueando. Não, mas se eu fizer, não, pode acontecer isso. Aí a outra vozinha, não, mas é bom, isso que você quer fazer é bom para você, né? Por exemplo, em relação à saúde. Não, mas se eu comer esse doce, vai atrapalhar a minha dieta, eu posso, né, engordar aquelas gramas que eu tanto lutei para perder. Fica aquele conflito. E aí? Deixa eu fazer uma perguntinha para você que está aí acompanhando. Você acredita que você tem uma crença aí que te atrapalha? Escreve aí pra gente. Carlinhos, eu acho que eu tenho uma crença, sei lá, eu não consigo dirigir carro, eu sou um incapaz. Ou eu tenho dificuldade de aprender alguma coisa. Me conta aí, escreve aqui se você tem alguma crença aí que te atrapalha nas tomadas de decisões aí, tá? Que eu quero saber, a gente quer saber aqui, ok? A gente não vai demorar muito nessa live hoje, hein? A gente já está indo para o finalzinho. Mas eu quero que você saiba mais uma vez, tendo clareza dos nossos valores. Lembra mais uma vez como é que é gerado o valor, né? Tem uma ideia, o senso comum aí na repetição vai formar a sua crença pela repetição de tudo aquilo que você viveu, experienciou, passou, tá? Vai formar nossa crença e aí gera nossos valores, tá? E esses valores que são os mais importantes, porque esses valores que estão muitas vezes aí, se você parar para pensar, por trás das decisões que você toma, que a gente às vezes não pensa muito, né? Qual o meu valor? Quais são? As pessoas não têm um único valor, gente. As pessoas têm vários valores. Tem aqueles que são os mais importantes, que se sobressaem, né? E também, dependendo da situação que você está vivendo, do momento que você está vivendo, você adquire outros valores que você não tinha. Sim, eles não são fixos. Né? Alguns permanecem. Você adquire novos, outros às vezes deixa. Pensa aqui comigo. O que você gostava de comer que você não gosta de comer hoje? Ou inverso, escreve aí, né? Escreve aí. O que você não gosta mais de comer hoje, que você gostava no passado, né? Ou que você nunca comia, de repente você passou a comer. Escreve aí que a gente quer saber. Escreve aí. O gosto. São valores. Não estou falando da parte de paladar, tá? Não estou falando da parte do paladar. Mas muita coisa do que aquilo que a gente acredita realmente são experiências adquiridas. Como que você consegue uma experiência de algo que você não viveu ainda? Aí tá? Mas escreve, eu ainda quero saber de você. Qual foi a perguntinha? Qual o que você não gosta, que você gostou, não costumava comer, que hoje você come? Isso, escreve. Tem gente que, né, mudou totalmente aí o paladar. Ou até outras atitudes que a gente tomava e hoje você fala, não, isso eu não faço mais, não. Tá? A gente para às vezes para pensar que você já mudou muito, as pessoas mudam, né? Os valores mudam. É claro que tem uns que são assim, parece que é a nossa base, porque são assim fixos para nós, que é de muita importância, porque tem a ver com sua personalidade, com o seu caráter, né? Então esses aí parece que eles sempre vão estar te acompanhando. Mas outros você pode adquirir durante as suas experiências ou deixar também de lado alguns aí que já foram supridos. Sim. Né? De acordo aí com a Jussara aqui falou do quiabo, né? O quiabo tem que não gente gostava, que não gostava e hoje ama. Lógico, a gente tem
o paladar, né? Lógico, depois a gente vai ficando adulto, a gente começa a gostar de coisas que não gostava antes. Mas, puxando isso para o comportamento, né? Puxando isso para o comportamento, é difícil, tá? É difícil. É realmente deixar um comportamento nosso, porque a gente viveu anos. E aí tá uma outra dica. Quer mudar um comportamento? Precisa o quê? Repetição. Precisa o quê? Hábito. Frequência, tá? Então, quando você começa a mudar um comportamento, repete isso várias vezes. O que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a gerar novas crenças, tá? Novas crenças e aí novos valores. E vai dar resultado diferente. Dando resultado diferente na sua vida, e você começa a mudar um conceito na sua vida, tá? Muda totalmente o caminho que você estava seguindo, né? Então, quando a gente tem essa clareza, isso te ajuda a realmente a seguir em frente, porque as pessoas mudam, as pessoas crescem, né? Ninguém fica sempre, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Aquela frase que a gente já escuta há muito tempo. Não, porque as circunstâncias da vida faz você querendo ou não, você tem que se adaptar, você vai ter alguma mudança ali, né? Então, é importante você ter essa clareza, porque os seus valores, eles vão te impulsionar para muitas coisas. Mas as crenças também, elas podem te bloquear, podem te limitar a tomar essas decisões ou fazer essas mudanças que você gostaria tanto. Tem como eu mudar o outro? Tem como eu mudar o outro? Vou pegar o exemplo da Darcy aqui. A Darcy também não gostava de quiabo, mas ela passou a gostar por quê? O marido gosta muito. Então peraí, vamos ver se a gente entende esse contexto. Eu não posso mudar o outro, mas se eu tenho um comportamento na minha vida, o outro pode decidir seguir ou não, pode se adaptar a esse comportamento, né? Você ama tanto o seu marido, né? E ele gostava tanto, puxa vida, eu vou experimentar isso, vou ver se eu gosto também, né? É o hábito. Comer um dia assim, o outro também, né, Darcy? Um dia assim, o outro também, você vai se acostumando, nossa, isso é gostoso, isso é bom, né? Ou seja, não tem como você mudar o outro, mas você pode influenciar, sim, o outro a fazer muitas coisas. Cuidado, influenciar na forma positiva, lógico. Porque também tem influenciar na forma negativa, né? A Will falou lá, eu era muito séria, levava a vida de forma muito séria, rígida. Hoje já ela mudou essa visão completamente. Aí já é uma mudança de comportamento, mudança de visão da realidade, tá? A gente fala muito de padrão mental. É uma coisa muito difícil, porque nossa vida, a gente sempre tem repetido padrões mentais. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? A gente precisa... Sabe o cavalo quando tem aquele, né? Eu nem sei como é que chama, mas tem aqueles negócios que não deixa você olhar para os lados, só para frente. A gente precisa parar de ser um pouquinho assim. A gente precisa ver os contextos, tá? A gente não tem a verdade absoluta. Então tem que ter cuidado, porque senão a gente vai repetindo padrões e depois é muito difícil mudar, tá? Eu dou parabéns para a Wildeane porque você decidiu, né? Viver diferente, decidiu ver o mundo de uma forma diferente. Parabéns, isso é uma mudança de padrão mental. De padrão mental. Tá? E com certeza ela teve muitos ganhos com isso, né? E quando a gente tem essas mudanças de padrão mental, que você percebe os ganhos, você fica mais forte, você fica mais entusiasmado para fazer coisas diferentes, porque você é capaz, você conseguiu mudar um padrão totalmente diferente, né? Você era de um jeito e mudar para um outro totalmente do lado oposto, ver a vida de uma maneira totalmente positiva, mais leve, mais alegre. Isso faz toda a diferença, né? Isso mostra que você consegue fazer muitas coisas que às vezes para o outro ou até para você mesmo parece difícil, impossível. Não, mas se ela já teve uma mudança assim praticamente radical de mudar mesmo um contexto, né, diferente, ela consegue fazer muitas coisas aí depois num contexto parecido, porque o cérebro já preparou o caminho, já sabe, você consegue, vai em frente que você consegue. E veja só, é muito difícil mudar o eu, tá? A gente já está acostumado
com a vida que a gente tem. É muito difícil mudar o eu. Então, onde que entra o processo de coach? É justamente o que a Williane falou, é na ação, tá? É na ação. A gente começa mudando comportamentos. Pelo seguinte, quando você muda um comportamento, você vai ter um resultado diferente. Tendo um resultado diferente, você vai começar a mudar um padrão mental. Aí você começa a trabalhar o seu eu. Opa, peraí, teve um resultado diferente. Então eu posso manter esse comportamento. E nessa repetição, nesse hábito novo, você muda quem você é. Você muda tudo aquilo que você acredita, que são suas crenças. Então aquela ideia que as pessoas falam assim, mas a pessoa não muda, ela nasceu assim, ela vai ser assim pro resto da vida. Não tem fundamento. Não, mesmo a pessoa ranzinza que fala assim, eu nunca vou mudar, ele pode mudar, ficar mais ranzinza ou menos ranzinza, tá? Sempre. Uma das certezas desse mundo é a mudança. A mudança sempre ocorre, tá? Querendo você ou não. Desde que a gente nasce, já estamos mudando. Ou você muda para a parte positiva ou para a parte negativa. Aí vem as tomadas de decisão, né? Ou você quer continuar naquele caminho que você já sabe que não é muito bom, ou você decide mudar e ir para um caminho diferente, um caminho novo, né? É o que a gente fala muito para os casais. Vocês têm que mudar o caminho. Se não tá dando certo, já andaram tantas vezes por esse caminho e não tá dando certo. Se você continuar nesse caminho, 2 mais 2 é 4, sempre vai ser 4. Mas e o resultado diferente? Eu quero um 5, eu quero um 6. Então você vai continuar no mesmo caminho para conseguir esse 4, esse 5, que você já está anos e anos, 20, 30 anos no mesmo caminho e não chegou no resultado que você queria? Né? Então é pra gente pensar. E lógico, tem variáveis ao redor, tá? Mas vocês dois conseguem gerir essas variáveis. Tem como gerar mudança realmente. Com certeza. Carlinhos, eu gostei de tudo que você falou até agora. Mas como que a gente identifica nossos valores? Se eles vêm desde quando somos pequenos na criação. Vem se repetindo para gerar nossa crença e depois gerar nossos valores. Mas peraí, eu quero mudar realmente minha vida. E aí? E aí, como é que a gente identifica nossos valores? Tem ferramentas. Tem ferramenta para isso, gente. Tem técnicas. Aí técnica de coach, o coach ajuda muito, tá? Os profissionais aí especializados, aí tem a ferramentinha na qual você começa a identificar seus valores. Aí, caiu a ficha. Eu tomei aquela decisão porque esse valor estava por detrás. É muito importante esse valor para mim, então por isso que eu agi assim. A gente começa a pensar no que a gente fez, ou as tomadas de decisões que a gente fez, que tem por detrás delas, são muitos desses nossos valores que nos levaram a tomar aquela decisão. Né? Então, mas são técnicas, são ferramentas que a gente tem que usar mesmo para ajudar, para auxiliar quem precisa, né? Quem está passando por um momento de dificuldade, de ter maior clareza, tem que buscar realmente, porque isso vai ajudar a você tomar as decisões corretas. Sim, reflita aí comigo. Você já tomou alguma decisão e depois ficou apertado assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo, né? Sabe aquela decisão que depois você fica assim, poxa, não sei se eu tomei a decisão certa. Na dúvida, o coração fica na dúvida, apertado. Parece que é você brigando com você mesmo, né? Por causa daquela decisão. Sabe o que é isso? Valores. E às vezes são aqueles valores que impulsionou você a tomar a decisão e a crença segurou bloqueou. Ou está bloqueando, tá? Então não necessariamente a gente precisa seguir nossos valores, tá? Eu e o Carlinhos não entendi isso, aí ficou meio estranho. Mas é verdade, você precisa ter clareza de quais são os seus valores, tá? E entender que às vezes as tomadas de decisões podem ir contra elas, tá? E aí o que acontece? Você entende às vezes por que você se sente tão angustiado com algumas tomadas de decisões, tá? Porque foi contra um dos seus valores. Ok? Uma tomada de decisão que foi contra e vai pesar, vai sentir, né? Perfeito? Fez sentido para você essa live? Dá um joinha aí. Fez sentido para você? Caiu a ficha aí de alguma coisa?
Carlinhos, eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta aí agora. Aproveita que a gente já está encerrando, porque amanhã é segunda, todo mundo tem que trabalhar. E essa é uma decisão que a gente é obrigado a tomar, né? Tá? Mas pensa aí. Fez sentido para você dar um ok? Fez sentido? Ok, gostou? Muito bem. Mas veja só. Eu sei que amanhã você vai levantar e vai trabalhar, mas tem um valor aí por detrás te impulsionando. Não é só o boleto, não. Não é só tudo que você tem que pagar, né? Eu sei que tem que comprar alimento, tem que pagar combustível, tem tudo para ser pago. Mas eu tenho certeza que se desse uma louca em você, amanhã eu não vou trabalhar, que se dane o mundo, digamos assim, né? Às vezes dá essa vontade, né? Às vezes dá. Tem algum valor atrás aí impulsionando para você não ir trabalhar amanhã? Já pensou? Eu gosto de lazer, de estar bem, eu não gosto de estresse, né? Veja, até nisso auxilia também, tá? Esse convívio com os amigos de trabalho, com a família, né? Às vezes o pessoal fala assim, meu santo não bateu com o dele. Não tem nada de santo. Não tem nada de santo não, tá? Valores, perfil comportamental, é tudo cognitivo, gente, tudo cognitivo. Eu não tomo decisão por sentir no coração. Eu senti no meu coração. Só a emoção, porque isso muitas vezes faz a gente quebrar a cara, né? O coração não sente nada, ele só tá bombeando aqui, né? Tudo é aqui, ó, tudo aqui, tá? A mente que manda, gente. Então... Muito bem, uma boa noite para vocês, tomada de decisões, vá dormir cedo. Vá dormir cedo. E tome a decisão de ser feliz. Ser feliz. Cada dia. Não é assim, por um longo... Não. Tome a decisão de ser feliz hoje, agora, de aproveitar o momento com a sua família, né? O momento com os seus filhos, o momento com o seu marido, com os seus amigos, apesar dessa pandemia que a gente está vivendo, de estar longe um do outro, né? Mas manda lá uma mensagem, um recadinho. É sempre bom, a pessoa gosta de ouvir, né? Manda um áudio, porque às vezes também manda agora. Só escrever também, gente, parece que não tem. A pessoa às vezes quer ouvir, ela tá necessitando ouvir a sua voz nesse momento que a gente tá longe um do outro, né? Então mandar um áudio lá, boa noite, né? Tô orando por você, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, sabe? Isso faz muito bem pro outro e muito bem pra você também, né? Qual é a frase que fica para hoje? Cada segundo é momento de mudar a sua vida para sempre. Então, o que você vai fazer com o seu segundo agora? Gente, foi muito bom ter vocês. Muito obrigada às meninas que estiveram aí participando conosco. Hoje foi mais a maioria mulher, você viu, né? O Marcelo entrou, mas saiu daqui a pouquinho. Ele falou que tinha que sair. Mas aí... Muito obrigada por vocês estar conosco nesses momentos. Domingo que vem, às 9 da noite. Contamos com vocês. Estamos aí para ajudar vocês a cada momento também. Até mais, boa noite. Decida e dormir agora, hein? Tchau. Pode beber durante, mano.